Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 224. E-mails de lançamento, para que servem e como é que tu os podes organizar. Se tu és uma daquelas pessoas que acha que o e-mail marketing já faz parte do passado, que o e-mail morreu, deixa-me dizer-te que esta aula vai mostrar-te que, primeiro, tu estás errado e que, segundo, o e-mail é ainda uma das melhores formas para que tu consigas comunicar com as pessoas que se inscrevem no teu lançamento e é também uma das principais fontes que gera receita no teu lançamento. Então o e-mail não morreu. Basicamente o teu lançamento é como um grande espetáculo, onde tu tens um palco montado, as luzes estão acesas, os figurinos estão prontos, as tuas trocas de roupa, os teus passos de dança, está tudo montado, só que a verdade é que se as pessoas que se inscreveram ou até que pagaram bilhete para estar nesse evento, se elas não receberem essas comunicações e se elas não aparecerem, não existirá vendas, não existirá público, não existirá os aplausos do teu espetáculo. Então, nesta aula, eu vou mostrar-te como os e-mails de lançamento funcionam, como os e-mails são basicamente esta orquestra que vai comandar o ritmo do teu lançamento, vai comandar o ritmo do espetáculo. Então os e-mails não são coisa do passado, tu vais perceber isso agora e também já vais perceber como é importante tu teres estes e-mails organizados e eu vou mostrar-te como é que eu organizo para que tu tenhas ali o teu GPS e para que tu não andes entre rascunhos, entre folhas, entre documentos do Word à procura de onde é que estão os e-mails do teu lançamento, de onde é que estão os e-mails do anterior lançamento e os e-mails que tu vais usar. Então vou partilhar contigo depois aqui o meu arquivo de um dos lançamentos onde nós organizamos tudo, um Google Drive, só para tu perceberes. Mais uma vez, não é o objetivo de mostrar-te esse Google Drive, não é dizer que esta é a forma correta e que as outras pessoas fazem de forma errada, vou única e simplesmente mostrar-te a minha forma para que depois tu possas decidir fazer dessa forma também, ou ajustar ou melhorar ainda essa forma para que tu possas fazer, ok? Então temos aqui dois pontos, para que é que eles servem e como é que nós vamos organizá-los, é o conteúdo da nossa aula. Quem está aqui pela primeira vez e não me conhece, o meu nome é Daniel Santos Silva, sou especialista em marketing digital e eu ajudo as pessoas a pegarem no seu conhecimento e a transformarem o seu conhecimento em produtos digitais que geram lucro, liberdade e impacto. Esta é a minha aula número 224, o que significa que há praticamente 224 semanas consecutivas, todas as terças-feiras às 19, fica disponível neste canal de YouTube uma aula, quer seja em direto, quer seja gravado, para que tu possas implementar no teu negócio digital ou então para que tu possas usar para criar o teu negócio digital. O tema da aula de hoje é e-mails de lançamento, para que é que eles servem e como é que tu os podes organizar, mas se entrares neste canal de YouTube vais encontrar várias outras lives disponíveis que eu fiz anteriormente para que tu possas ter acesso. Não vais encontrar 224 aulas, porquê? Porque estas aulas elas são gratuitas e ficam disponíveis durante 7 dias. Passados 7 dias, estas aulas tornam-se conteúdo exclusivo do Arquivo Digital, um produto de assinatura que eu tenho, onde tu compras e pagas 9€ por mês e tens acesso a todas as aulas que eu fiz aqui no meu canal do YouTube e que estão todas colocadas lá numa plataforma organizada para que tu possas ter acesso, ok? Sem mais demoras e prometo que não vou roubar muito do teu tempo hoje, até porque o tema é isso e exige, ou seja, vamos diretos ao ponto. Como é que nós vamos fazer isto então? Vamos aqui começar primeiro, porque é que tu precisas de uma estratégia de e-mail, ok? Ponto número 1, explicando, porque é que nós precisamos de uma estratégia de e-mail? Basicamente o e-mail, gente, é um remarketing poderosíssimo. É um remarketing mais poderoso até do que muitas vezes nas redes sociais. Porquê? Porque o e-mail, a pessoa deu-te permissão, o que é diferente nas redes sociais. A pessoa, para ela receber um e-mail teu, repara como é que as coisas funcionam. Tu estás lá nas redes sociais, estás lá no Instagram, no Facebook e tu apareces já à frente das pessoas. A pessoa não te deu permissão para que tu aparecesses já à frente dela. A pessoa não assinou, a pessoa não autorizou para que tu aparecesses já à frente dela. Basicamente, tu apareceste à frente dela porque tu anunciaste ou porque tu publicaste e a pessoa segue-te e o teu alcance orgânico, que é mau, fez com que as pessoas vissem algum dos teus conteúdos. É assim que funciona o conteúdo lá nas redes sociais. Como é que funciona o e-mail? O e-mail, a pessoa tem que ter feito a subscrição da tua lista. Então, basicamente, a pessoa deu-te autorização para que tu apareças à frente dela através de um e-mail. Então, ao contrário daquilo que acontece nas redes sociais, a pessoa autorizou-te a entrar na casa dela, na caixa de entrada do e-mail dela. Nas redes sociais, muitas vezes tu apareces sem autorização. Não estou com isto a dizer que o e-mail é muito melhor do que as redes sociais, nem também estou a dizer que as redes sociais são muito melhor do que o e-mail. Na minha opinião, o melhor é ter os dois. Mas aquilo que eu te quero dizer é que o e-mail, ele ainda é muito poderoso exatamente por causa disso, porque existe uma autorização da pessoa. E enquanto o teu conteúdo morre em horas no Instagram, um e-mail pode ser lido muitas vezes dias depois.
com o mesmo impacto como se tivesse sido publicado naquele dia. E a maioria das vendas ainda acontecem por e-mail e não por Reels, ok? Basicamente as redes sociais são como balões de ar. E o email marketing é como os tijolos da tua casa. Então imagina que tu tens uma casa que vai puxar, que é construída com os balões de ar e os balões de ar vão fugir, mas ali tu tens os email marketing que é o tijolo, ou seja, o tijolo é a base, é o fundamento, é aquilo que dá segurança, é aquilo que cria a parede, é aquilo que faz com que a tua casa fique segura. Os balões de ar vão enfeitar a casa, digamos assim, e vão chamar a atenção, mas a base de tudo está ali, são os tijolos da tua casa, ok? Então aqui nós precisamos de ter uma estratégia de e-mail, porque o e-mail é ainda assim uma boa ferramenta para que tu consigas conversar com as pessoas. E depois, porque ainda hoje, no dia desta aula, ou seja, no dia 5 de agosto de 2025, ainda hoje os grandes assuntos acontecem por e-mail. Se tu reparares, o banco vai mandar-te um e-mail quando tem coisas importantes. Sei lá, as contas vêm por e-mail, as informações importantes são comunicadas por e-mail, então o e-mail ainda tem sim muito peso e por isso é que tu deves sim desenvolver uma estratégia de e-mail marketing para comunicar com as pessoas. Num lançamento especificamente, como é que é a estrutura, ok? Então qual é que é a estrutura base num lançamento para que tu tenhas o e-mail das pessoas? A estrutura base significa a captura e a confirmação. Okay? Não adianta nós estarmos lá a gritar compra agora, compra aqui, compra isto, compra aquilo, não. Nós fazemos o quê? Nós temos anúncios criativos, vídeos, imagens que levam a pessoa para uma página de captura. Nesta página de captura, que é basicamente onde tudo começa, ou seja, a pessoa viu um vídeo teu, viu um post teu, foi até à tua página de captura, nesta página de captura tu pedes à pessoa para ela deixar o e-mail, o nome, o WhatsApp, etc. E ela vai para uma página de confirmação. Okay? Ao entrar nesta página de confirmação, a pessoa entra no teu sistema de email marketing. Então, basicamente, ao deixar o nome e ao passar da página de captura para a página de captação, a pessoa subscreveu o teu sistema de email marketing. Aqui é enviado o e-mail 1, que é um e-mail de pedido de confirmação. Como é que eu faço? Mais uma vez, não significa que seja a forma correta ou a única forma correta, não significa que seja a melhor ou a pior forma, é como é que nós fazemos. De uma forma a garantir e a procurar ter uma boa saúde no sistema de email marketing, nós enviamos o primeiro e-mail para todas as pessoas que se inscrevem. Então a pessoa recebe o e-mail 1, o e-mail de confirmação, e esse e-mail serve para confirmar a inscrição da pessoa no lançamento. O e-mail diz mais ou menos uma coisa parecida como o assunto é a tua inscrição ainda não está confirmada ou faltam 2 passos para confirmar a tua inscrição, confirma aqui a tua inscrição, não fiques de fora. O objetivo é despertar o desejo da pessoa em confirmar a inscrição lá no serviço de email marketing. A pessoa vai abrir e vai ter dentro do e-mail um link para a pessoa entrar no grupo do WhatsApp e um link para a pessoa responder a uma pesquisa. Este é o e-mail 1. No caso da pessoa não abrir o e-mail 1, ela vai receber o e-mail 1.1, digamos assim. O e-mail 1.1 ele só é enviado para a pessoa que não abriu o e-mail 1 e ele é enviado 24 horas depois. Então a pessoa inscreveu-se, não abriu o e-mail 1, ela recebe o e-mail 1.1, que é 24 horas depois, que basicamente diz exatamente isso, que é, olha, eu enviei-te um e-mail ontem, reparei que tu não abriste, tinha informações importantes, estou a reenviar aqui novamente estas informações para que tu possas concluir a tua inscrição. O que é que acontece? Se a pessoa não abrir estes 2 e-mails, automaticamente, pessoa que não abre e-mail 1 e e-mail 1.1, automaticamente é colocada em contingência. Ou seja, nós movemos para uma lista de contingência. Continência não. Continência não. É uma lista de contingência. Não? Disléxico? Contingência. Basicamente a pessoa está ali em contenção. O que é que isto significa? Significa que esta pessoa ela não vai receber todos os meus e-mails até que ela abra um e-mail. Porquê? Muitas vezes as pessoas inscrevem-se com um e-mail errado, ou então colocam um e-mail que elas não usam, ou então colocam um e-mail falso. E basicamente este processo aqui permite-me preservar a saúde do meu sistema de e-mail marketing e não estar a enviar informações para uma pessoa que
neste momento não quer receber essas informações ou então que neste momento colocou os dados errados para receber essas informações, ok? Isto é muito comum principalmente para aquelas pessoas que fazem captura de leads com iscas digitais, ou seja, a pessoa em troca do e-mail vai receber um e-book ou vai receber uma aula ou vai receber alguma coisa. Há muitas pessoas que fazem isto e que colocam um e-mail errado, de propósito só para terem acesso a essa isca. Então, ao fazeres este processo de contingência, tu estás a preservar a saúde do teu serviço de e-mail marketing porque tu não vais enviar todos os e-mails para estas pessoas. Então, esta estrutura base de confirmação, antigamente existia aqui o double opt-in, ou seja, a pessoa tinha que confirmar a sua inscrição. Esta é a minha forma de ter um single opt-in, a pessoa não precisa de confirmar a inscrição dentro do serviço, mas ela vai confirmando fazendo estes passos. É a minha forma de facilitar a inscrição da pessoa, porém, contudo, obrigando a pessoa ainda ao e-mail e eu tendo esta informação aqui, que é sempre muito importante, ok? Então, isto é a minha forma de, tecnicamente, confirmar que as pessoas abriram o e-mail. Quando a pessoa abriu, isto é para quem não abriu, nós vamos ter e-mails de nutrição, ok? Então, até ao processo de lançamento, não existe um número certo, não existem 10 e-mails, 5 e-mails, 50 e-mails de nutrição, mas nós vamos enviando algumas informações de nutrição para estas pessoas por e-mail. Quando nós temos um processo de captação muito curto, os próprios e-mails de PPL, ou seja, os próprios e-mails de pré-lançamento, acabam por funcionar como os e-mails de aquecimento. Quando temos um período de captação mais longo, inserimos então alguns e-mails de nutrição com conteúdo para alimentar e direcionar essa pessoa, ok? Então isto é primeiro a estrutura base de captura nos e-mails de lançamento que eu uso aqui, para que o sistema de e-mail marketing tenha uma boa saúde. Nós confirmamos e pedimos esta confirmação das pessoas. Quem abriu o e-mail recebe os e-mails normalmente. Quem não abriu o e-mail, ela não vai receber todos os e-mails a partir daqui. Ou seja, nós vamos escolher alguns e-mails em que damos a oportunidade à pessoa para abrir. Se a pessoa nunca abrir, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas já deixando aqui, se a pessoa não abre e-mails durante 60 dias, o e-mail é removido. Ok? Se a pessoa está lá na minha mailing list e durante 60 dias ela não abriu nenhum e-mail, inscreveu-se no meu lançamento, recebeu e-mails, etc., não abriu, automaticamente eu vou remover essa pessoa. Porquê? Primeiro, porque nós pagamos no serviço de e-mail marketing por e-mails, não só por e-mails enviados, dependendo do serviço, mas por e-mails de endereços de e-mails que tu tens lá, tu pagas. Então, para evitar que o teu preço aumente, tu vais reduzir, e depois para garantir que a saúde da tua lista é alta. Não adianta de nada tu teres lá 10 mil contactos se esses 10 mil contactos que estão lá não abrem os teus e-mails. Então, interessa-me muito mais ter lá 2 mil que abrem os meus e-mails, em vez de ter 10 mil que não abrem os meus e-mails, ok? Então, nós vamos procurar ter pessoas que abrem para que o nosso serviço de e-mail marketing mais provavelmente faça com que os nossos e-mails cheguem à caixa de entrada e não para o spam ou sejam rejeitados, e isto é uma das formas. Então, muitas vezes tu tens que aprender a fazer aquilo que se chama higiene de lista, ou seja, limpar a tua lista, pessoas que não abrem e-mails saem, eu coloco 60 dias, tu podes colocar 90, 180, aquilo que fizer sentido para ti, dependendo do teu número de lançamentos. Nós fazemos 60 dias, se a pessoa não abriu, a pessoa não está lá a fazer nada, ou seja, se a pessoa participou em 2 lançamentos, ela não abriu nenhum e-mail, a pessoa tem que sair porque está lá única e simplesmente a poluir e a prejudicar o nosso e-mail marketing, ok? Posto tudo isto então, os 3 tipos de e-mail em todos os lançamentos. Independentemente do tipo de lançamentos, nós temos 3 tipos de e-mail. E-mail 1, e-mails de aquecimento, basicamente são os e-mails de PPL, então servem para preparar o terreno, servem para criar uma antecipação, servem para fazer remarketing com base nas pessoas que se inscreveram, para relembrar as pessoas que as aulas estão a aproximar. Então estás mesmo preparado para o que aí vem, uma história, prepara-te, 3 dicas para que aproveites ao máximo, etc. São e-mails de aquecimento, então são os e-mails que nós mandamos desde o momento em que a pessoa se inscreveu até ao dia em que a aula vai acontecer. Depois temos os e-mails de lançamento, ou seja, que é 2 e não 1, temos os e-mails de lançamento, os e-mails de PL. Então, basicamente, dependendo do tipo de lançamento que tu estás a fazer, aqui pode ser só uma aula, podem ser 2 aulas, podem ser 3 aulas, dependendo dos e-mails que tu estás a fazer, vai depender, mas basicamente está a começar a nossa aula 1, já começou a nossa aula 1,
está no ar a nossa aula 1, replay da nossa aula 1, está aqui a nossa aula 2, etc. Esses são os e-mails de lançamento. Usamos gatilhos de urgência, usamos prova, fazemos um reforço da transformação, relembramos a promessa, etc. E depois temos os e-mails de lançamento, ou seja, que são os e-mails de carrinho aberto. Não sei porque é que ele adora pôr aqui um quando é um 2, mas tudo bem. Tudo certo. E-mails de venda, que é basicamente os e-mails onde nós vamos anunciar que as inscrições estão abertas, onde vamos partilhar depoimentos, casos reais, onde vamos mostrar aquilo que aconteceu com as outras pessoas que já entraram, onde vamos anunciar que as vagas estão a esgotar, onde vamos dizer que restam X vagas, onde vamos dizer que existem condições especiais para quem entrar nesta turma. Então, basicamente, os e-mails de vendas servem exatamente para isso, para vender, e também servem para fazer a urgência e a escassez, ou seja, escassez no sentido de limite de vagas, urgência no sentido em que as vagas estão a encerrar, encerram hoje, faltam X horas, etc. Então, estes são os 3 tipos de e-mail que todos os lançamentos têm. E se tu reparares, eles são importantíssimos. Uns aquecem e fazem a antecipação e fazem com que as pessoas estejam presentes. Os outros anunciam, relembram, informam, vão trazer a informação de que a aula já está a acontecer ou que estão a acontecer, e os outros vendem. Então são e-mails muito importantes. E depois os e-mails também servem para o teu remarketing, que é fundamental, ok? Então os e-mails são o teu remarketing. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos é relembrar do que vem, é fazer com que a pessoa assista às aulas, é levar as pessoas para a página onde tem a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, seja lá o que for. Então, muitas vezes os nossos e-mails, eles vão trabalhar aquele remarketing. Sabes quando tu vais para as redes sociais e investes em campanhas para fazer o remarketing? Ou seja, vais lá e dizes, olha, quero que anuncies para estas pessoas este vídeo de que a aula está a começar. Ou então este post a dizer que a aula já começou. Clica aqui para assistir à aula que já está no ar, etc. Basicamente, isso tu estás a pagar para que a ferramenta, ou seja, a Meta, o Google, seja lá qual for a ferramenta que tu estás a usar, basicamente estás a fazer isso para que a ferramenta relembre as pessoas que estão dentro desse público que o teu lançamento já começou, ou que a aula já começou, seja lá o que for. Nós usamos o e-mail também para fazer isso, com a vantagem de que em muitas ferramentas tu não pagas pelos disparos que tu estás a fazer. Então, se tu tens lá 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 1000 pessoas e mandas o e-mail a antecipar isso para essas pessoas, tu não estás a pagar mais. Então é um remarketing que é gratuito. Ou seja, mandar esse e-mail é gratuito, tu não estás a pagar mais por causa disso. Então é muito importante. Depois vai fazer com que as pessoas assistam às aulas. Como nós já falamos, muitas vezes as pessoas não vão ver o vídeo que tu fizeste, o post que tu publicaste, mas vão ver aquele e-mail quando elas pararem e olharem para o computador e estiverem a fazer a limpeza, ou então estiverem a ver o final do dia os e-mails, vão ver aqueles e-mails, vão levar as pessoas para comprar, vão levar as pessoas para uma oferta de downsell, vão levar as pessoas para te dar um feedback sobre o teu lançamento, e tudo isso é muito importante. Agora, coisas muito importantes que tu deves analisar, que é, normalmente quando nós criamos a nossa estrutura de e-mails, nós evitamos mexer muito, ok? O que é que isto quer dizer? Quando tu encontras uma estrutura de e-mails que funcionou, o que é isto, uma estrutura de e-mails que funcionou? Que tem uma taxa de abertura acima de 35%, 40%, que as pessoas clicam, que faz com que as pessoas assistam às aulas. Quando nós temos esses e-mails com esses dados, nós não mexemos. Mas há algumas coisas, há alguns momentos em que nós mexemos nos e-mails. Então, quando é que tu deves... Quando devo mudar os e-mails? Daniel, estou no meu lançamento, devo mudar os e-mails, devo procurar uma estrutura melhor ou não? Quando é que tu deves mudar? Ponto número 1, abertura abaixo de 25%. Se a abertura está abaixo de 25%, tu deves considerar em mudar. Vais mudar o quê? Primeiro, vais mudar o assunto, ok? Primeiro mudas o assunto do e-mail. Se ainda assim, se depois de tu testares 2, 3 assuntos diferentes, se o e-mail continuar com uma taxa de abertura baixa, aí tu vais mudar o e-mail, ok? Se os cliques estão baixos, o que é que tu vais mudar? Vais mudar o CTA. O que é isto, mudar o CTA? Podes pôr um botão em vez de pôr um link.
Podes selecionar uma página, podes selecionar uma frase e pôr o link oculto em vez de colar o link, então vais testar com a apresentação do CTA de forma diferente, ok? E também podes testar, depois de testar os CTAs, podes testar mudar o lugar onde o link aparece. Podes fazer com que o link apareça logo no início do e-mail, fazer com que o link apareça mais no fim do e-mail. Tudo isto pode fazer com que o número de cliques, a taxa de cliques aumente, ok? Então, estas decisões simples vão fazer com que tu consigas ajustar. Um outro momento onde tu podes considerar em mudar os e-mails é o momento. O que é que eu quero dizer com isto? Quando acontece alguma coisa que justifica a introdução desse tema no e-mail. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, nós temos a nossa estrutura de e-mail para o lançamento ajustada, definida. Mas se acontece hoje alguma coisa no mundo que vai impactar o meu público-alvo e que vai fazer com que o meu público-alvo tenha em consideração esse tema, eu posso e devo usar isso a meu favor e introduzir isso no tema dos meus e-mails, ok? Então, por exemplo, imagina que neste momento nós estamos em lançamento e emagrecimento. Imagina que acontecia algo, o Marcelo Rebelo de Sousa despedia-se, ok? Eu podia usar isso no meu copy de e-mail. Então, o Marcelo despediu-se para vir assistir esta aula, por exemplo. E aí eu iria usar isso como copy. Olha, a verdade é que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu abdicar do cargo. Sabem porquê? Porque decidiu vir assistir a aula número 2 da Maratona de Emagrecimento Saudável. Ele já clicou no link e tu ainda não, então clica aqui e vem assistir. E aí punha PS, foi apenas uma brincadeira para te mostrar que a aula 2 já começou. Alguma coisa desse género. Então nós podemos usar o contexto atual, a contextualização dentro dos nossos e-mails e isso obriga-nos a estar atentos e obriga-nos a ter esta flexibilidade para trabalhar e ajustar aqui estes e-mails, ok? Então estas são as 3 condições base que eu analiso e que fazem com que nós trabalhemos ou melhoremos a nossa sequência de e-mails ou não. Agora, como é que nós vamos organizar os nossos e-mails, ok? E é basicamente sobre isto. Eu vou-te mostrar aqui uma estrutura que nós usamos, por exemplo, para os e-mails de lançamento, mas que ela serve para tudo. Seja para downsell, seja para o que for, nós colocamos tudo aquilo que são os nossos e-mails de lançamento aqui. Ou seja, vou partilhar aqui a minha tela contigo. Esqueci-me de adicionar isso aqui, mas só um segundo que tu já vais ver. Mas basicamente, aquilo que nós fazemos, e-mails e mensagens WhatsApp, perdão. Aquilo que nós fazemos é o quê? Nós temos uma drive onde os e-mails são separados. Então nós já temos os e-mails, se são e-mails do lançamento, se são WhatsApp, eu já tenho a correspondência. Então, ó, e-mail 1 no dia anterior, e-mail 2 é hoje de manhã. Coisas importantes que tu tens sempre que ter em atenção, que é, quando tu fazes estes e-mails, o que é que tu deves considerar? Deves considerar primeiro 2 coisas. Evitar colocar datas com números. Ou quando colocares as datas com números, neste documento que tu criaste na tua Drive, tu vais colocar as datas com xxxxx a negrito para que aquilo te chame a atenção e a hora com xxxx a negrito para que aquilo te chame a atenção. Depois, os links, não colocas os links, ou se colocares os links tens que avisar a pessoa, o importante é manteres o padrão, se colocas os links, avisas a pessoa que está a fazer a automação ou que vai fazer o disparo de e-mails a ter isso em atenção e em olhar sempre e em atualizar os links. Se não colocares links, ter o documento com os links certos para que a pessoa consiga automaticamente também colocar lá as informações e preencher as informações da forma correta. Ou seja, então, se tu colocas os links, informar a pessoa que tem que os trocar, se não colocas os links, deixar o campo em branco para que a pessoa coloque. As datas, se colocas as datas, avisar a pessoa que tem que substituir, mantendo sempre o padrão, se colocas, colocas em todos, se não colocas, não colocas em todos. Se não colocares, deixar a negrito para que as datas sejam sempre substituídas. No caso do teu lançamento, mudar de horas, no nosso caso o lançamento é às 21, então os e-mails estão sempre construídos dessa forma, mas no caso de tu não teres, vais lá. A minha sugestão é que tu organizes isto sempre por drive, que é todos os e-mails e as mensagens ficam sempre no mesmo lugar.
Então, quando a pessoa chega, por exemplo, aqui e ela quer ver o e-mail no momento do lançamento, ó, ela já sabe, ela chega aqui, tem e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, e-mail 4, até ao e-mail 21. No WhatsApp igual, ela chega aqui e vai ver. Ela clica em cima do WhatsApp, como estou a partilhar a tela, ela vai ver aqui todas as mensagens que vão ser enviadas no WhatsApp com todas as indicações. Então, por exemplo, está aqui, ó, e-mail 6, replay da aula 1, que foi a mensagem disparada hoje de manhã. Já está aqui o link correto para que a pessoa assista, já está aqui o link da aula 1 para que a pessoa assista. A pessoa só tem que copiar e colar esta mensagem nos grupos do WhatsApp. Porquê que a minha sugestão é que vocês separem os e-mails das mensagens e não ponham e-mail, mensagem, e-mail, mensagem, e-mail, mensagem? Primeiro, porque se no caso, se vocês tiverem uma pessoa que faz os e-mails e uma pessoa que faz as mensagens, a pessoa não tem que passar por lá. Depois, porque se vocês repararem, aqui no Google Drive, quando vocês colocam, por exemplo, aqui, para que isto apareça aqui mensagem 6, aquilo que eu fiz foi, eu selecionei o texto, dizer mensagem 6, vim aqui à parte do título e introduzi isto como um título. Automaticamente, quando eu faço isto, aplicar título, aparece aqui o sinal. Vou fazer isto aqui só para vocês verem. Por exemplo, imagina, vou selecionar este última chance. Se eu clicar aqui em colocar título, automaticamente, se reparares, aqui do lado aparece o última chance como se fosse um título. Isto vai permitir-me localizar as mensagens muito mais rápido. Vai permitir-me com que eu consiga localizar e acelerar o meu processo de disparos e entender exatamente o que é, quando é e quando não é, muito mais rápido. E eu sei que para ti que estás a começar, muito possivelmente tu tens os teus e-mails construídos num lugar, as tuas mensagens construídas noutro, o bloco de notas do teu telefone com outro, e a verdade é que tu vais usar talvez 1 hora do teu tempo para construir um documento como este, onde tu colocas e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, e-mail 4, e-mail 5, e-mail 6, onde já deixas a indicação de quando é que o e-mail tem que ser enviado, para quem é que o e-mail tem que ser enviado, tudo isso. E a mesma coisa para as mensagens de PPL, ou seja, antes do lançamento, quando o lançamento tiver, as mensagens de vendas, as mensagens de downsell, a mensagem de pesquisa pós-lançamento, tudo isso. Tu vais gastar, se calhar, 1 hora, 2 horas do teu tempo investindo em fazer isto, mas depois isto vai-te dar um resultado muito maior porque já está feito. Para os teus próximos lançamentos, tu vais poupar muito mais tempo. Tendo em atenção, nomeia os documentos da forma correta. Então, por exemplo, este aqui chama-se, está dentro da pasta de lançamento, e-mails e mensagens do WhatsApp do lançamento. Tu podes usar títulos diferentes, podes separar para fases, podes ter os e-mails de PPL, e-mails de PL, e-mails de lançamento, como fizer sentido para ti, desde que isso depois fique claro para as outras pessoas, ok? E procura sempre usar um template, como eu te mostrei aqui, para que isto seja sempre reutilizável no futuro para outros lançamentos, ok? Quem não envia e-mails, quem não envia convites, quem não organiza, muitas vezes improvisa. E improvisar em lançamento, muitas vezes é contar com a sorte, em vez de contar com a estratégia. E isso pode não correr muito bem. Então, para que tu não corras este risco, organiza os teus e-mails de forma correta, entende que esta é a estrutura dos e-mails que tu precisas, faz esta dica que eu te dei aqui, esta estratégia aqui de contingência, para não estares a usar o teu serviço de e-mail e a mandar e-mails para pessoas que não abrem os teus e-mails. Faz uma limpeza da tua lista para pessoas que não abrem a tua lista, seja 60, 90, 180, seja lá o que for, faz essa limpeza. Organiza os teus e-mails, se quiseres, dentro de um ficheiro, apenas em PPL, PL ou L, tudo junto, ou em 3 ficheiros separados, e coloca isso numa drive que todas as pessoas têm acesso. Pode ser como eu mostrei aqui a minha, mas o mais importante é que seja de uma forma onde tu consigas aceder e onde esteja organizado para ti, ok? Esta, gente, foi então a nossa aula número 124, onde falamos aqui sobre e-mails de lançamento, para que servem e como organizar. Se tiveres alguma dúvida, seja ela sobre e-mails de lançamento ou não, eu estarei aqui para te ajudar. Já sabes, é só deixar o comentário aqui nesta aula. Se não tiveres nenhuma dúvida, espero que tenhas gostado desta aula. Vemo-nos então na próxima semana para mais uma aula aqui no meu canal, ok? Beijinhos, abraços e vemo-nos então na próxima semana.